meu povo, muito boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês em mais um Cabeça de Homem, além do óbvio. A gente, a partir do mês passado, de junho, em novo dia e novo horário, agora todo domingo, meio-dia. Cabeça de Homem, o espaço do homem se entender e ser entendido pelas mulheres. E o nosso tema de hoje é um tema que suscita alguns incômodos, enfim, algumas querelas e quizingas, como se diz aqui na Bahia. O homem e a ex. Gente, que tema delicado. Olha o silêncio no estúdio. Vocês sabem que no meu estúdio aqui só entra homens. Só homens eu entrevisto. E minha equipe é toda composta também de homens. E olha o silêncio. Os meus convidados de hoje são Cláudio Ceal, que é psicólogo, é terapeuta, trabalha muito com a parte de família individual, também é professor universitário. Enfim, Cláudio, seja bem-vindo e obrigada por estar sempre com a gente. Obrigado por mais essa oportunidade. A oportunidade é nossa, que você divide com a gente seu conhecimento e aprendizado. Tá certo, agradeço também pelo Obrigada. convite. E o meu outro convidado, que é meu amigo e colega de bancada, uma pessoa muito querida, que está aqui todo sábado aqui na Metrópole, Antônio Castro, com Cadê o Síndico? Hoje ele vai falar da cabeça dos homens. Olá, bom dia, Maiara, é um prazer estar aqui com você. Esse convite de domingo foi legal. E ontem mesmo, inclusive, a gente divulgou no Cadê o Síndico o programa de hoje, né? Cabeça de Homem, que eu estaria aqui hoje falando com você. É um prazer, estou aqui às suas ordens. A gente é que agradece. Meninos, liguem pra gente. Quero saber de vocês como é a relação de vocês com a ex. Nossos contatos são 35055000. Vou repetir, 35055000. Vocês podem também se comunicar com a gente pelo site da Metrópole, que é o metro1.com.br, onde também podem ouvir o nosso programa ao vivo e enviar sua mensagem para o estúdio a partir de um íconezinho que tem à direita, né, na página, né, da Metrópole. E podem também, enfim, interagir com a gente pela nossa página no Facebook, que é o Cabeça de Homem. E vou começar mandando um beijo aqui para Davi Rocha Pita, que trabalha comigo, e Andréia. Estão aqui, Andrei e também Edi, todo mundo escutando a gente. Já entraram aqui no Face, Maiara, a gente está aqui com vocês, caladinho no ar. Bom, Cláudio, eu vou começar com você. Pois e depois não. Eu vou puxar para Castro. Pode puxar. Me fala uma coisa, você que é psicólogo e que trabalha, enfim, dando cursos e atendendo muitos casais na parte de terapia, como é assim, qual a reclamação dos homens e das mulheres com relação a esse quesito de como é que o homem se relaciona com a ex ou com as ex? Aí vai variar de casal para casal, né? Tá. Então, como é que acontece isso? Assim, quando essa relação com a ex, a separação, né, acontece de maneira consensual, quando há um bom apoio, assim, uma boa rede de apoio social, né, para que a separação se dê de maneira legal, essa separação, a relação com a ex, ela se torna mais suave, mais tranquila. Quando a separação ela não é consensual, é uma separação com muitas brigas, desentendimentos, quando há traições, né, de parte a parte, aí a relação com a ex fica mais complicada e às vezes gera tensão na relação do casal. Quer dizer, o casal que se forma após a ex, né? Pois é, para mim também esses são os pontos mais delicados. Se é uma relação em que foi de casados ou não, e se teve filhos ou não, a questão de como terminou, se foi fruto de uma conversa tranquila de que um dos lados não gosta mais e simplesmente colocou para o outro, ou se terminou por motivo de briga, de traição, e como é que isso foi conduzido, sem falar dos desdobramentos que a gente vai falar daqui a pouco. Castro, você já foi meu entrevistado e disse pra gente uma vez que foi casado por 26 anos, é isso? Isso. Pois é. Gravei, viu? Gravou? Eu gravo o que os meus convidados dizem pra gente. E eu sei que você, enfim, você e sua mulher terminaram a relação e que vocês ficaram numa relação super saudável. Não, tá? com certeza. Fala um pouquinho pra gente assim, como é a sua relação com a sua ex? Olha, eu diria assim, que em função do que acontece hoje, dos que nós sabemos das separações, eu classifico como excelente, me dou muito bem com ela, é minha amiga, porque eu parto de um princípio, ela também, nós tivemos 2 filhos juntos, uma amizade que construímos, vivemos juntos, esse tempero, ninguém fica com uma pessoa 20 anos sem gostar, claro que a gente se gostava, agora chega um ponto que é um desgaste da relação. Então, o que foi importante pra gente, não foi traição nem minha nem dela, chegamos a um acordo, conversamos, os filhos já participaram, que já eram adultos, que foi importante isso, acho que na separação, quando os filhos adultos fica melhor, e no meu caso ajudou. Então, eu me sinto bem, a gente conversa muito hoje, ela me liga, conversamos por telefone. Agora, em termos de marido e mulher, não tem mais nada. Agora, ficou sim, eu acho que o bom que ficou foi a amizade, o respeito, que é fundamental, que eu acho.
Tá, já eu vou te fazer mais uma pergunta, mas a gente vai ouvir Raimundo da Ilha de Taparica na linha 3. Olá, Raimundo. Caiu. Liga pra gente daqui a pouco. Já tem gente de novo na linha? Só um minutinho. Sim. A gente tá com um ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde, nossa Ângela Maiara. Não tinha nem dado tempo de Dilcinho escrever quem era. E aí, como é que tá, meu amigo? Tudo bem, Maiara. Boa tarde pra você, pra o Cláudio, né, e o Antônio Castro, né? Zé. Hoje, mas primeiro, Maiara, temos que dizer que estamos muito tristes. A Bahia e a metrópole, vocês sim. aí, né? Em a perda desse grande historiador, Roberto Albergaria, né? Ele era antropólogo. Nós estamos muito tristes também, né? Sim, porque é uma cabeça, uma inteligência e uma perspicácia. Era a nossa alegria ele, né? Uhum. Bom, aí estamos aí, né? Você tá o tema aí, né? A ex, né? Fala aí, meu amigo, como é sua relação com sua ex ou com suas ex? Olha, a gente tem que ter uma relação de amizade. Porque, principalmente no meu caso, Maiara, que eu tenho 2 filhas e tenho que permanecer amigo, né? Evitar. Também uma coisa que eu devo evitar é ir à casa dela. Ela nem vem na minha casa, eu vou na casa dela. E evitar fofocas, fatos negativos. Agora, deixar que ela siga o caminho dela para que consiga um novo amor, para ser feliz. Porque se eu for na casa dela, aí o que é que acontece? Vai existir o ciúme, né? Das pessoas que vão se aproximar dela, aquele relacionamento. Eu continuo ser amigo. Agora, nesse caso, né? De evitar as fofocas e também permanecer um relacionamento por causa dos filhos, que os filhos são fundamental na vida do casal, não é isso? Obrigada. Você, na verdade, continua numa relação boa, mas mantém também uma distância saudável. Ou seja, certeza. Por algum motivo não cai lá. O homem tem essa coisa do apego, né? De não querer ver a ex com ninguém, porque pode rolar ciúme. Os homens têm uma tendência maior, um sentimento de posse. Embora não tenha mais aquele amor, aquela sensação de, não, eu não quero ela como minha mulher, mas eu tenho uma posse, né? E isso, às vezes, abala. Ele vê a mulher nos braços de outro, né? Então, isso choca muito ele. Se perguntar, você quer, então, ficar com ela? Não, não quero. Então, ela vai começar a namorar. Não, mas eu também não quero, né? Esse sentimento de posse é muito forte em muitos homens. Muito forte. A gente já falou acerca desse assunto aqui em vários programas, né? Que o homem tem uma dificuldade de ver a sua ex-mulher ou o quê com outra pessoa. Justamente por conta disso. Antes de passar para Castro, vou falar com o Raimundo, que voltou da Ilha de Taparica, tá na linha 3. Olá, Raimundo. Olá, Mayara. Bom dia. Bom dia. Bom tudo dia, jóia? não. Boa tarde, né? Pois é. Aposto que você também não almoçou ainda. A gente fala bom dia antes do almoço. Não almocei. É isso mesmo, não almocei ainda, não almocei. Diga, meu amigo. Eu tava... Primeiro, hoje é a primeira vez que eu tô ouvindo o programa. Acabei de ligar aqui, assim, a caixinha que tava no programa, eu olhei o assunto, achei muito interessante. Vou ligar. Vou ligar. Então, já comecei já de um jeito bom, então, entendeu? Falar agora, tá? O meu relacionamento com minhas ex. Tem uma que, quando a gente terminou, tem aquela questão de não falou mais comigo, entendeu? Acabou mesmo, até amizade. Uma coisa que eu acho muito errado e que eu vejo muito as mulheres fazendo isso. Entendeu? Tem muita mulher que eu percebo que na hora vai termina o relacionamento e acaba criando uma inimizade com aquele que foi seu companheiro, um namoro, ou até mesmo quando são casados. Já eu faço questão de terminar o relacionamento, eu quero se manter amigo da pessoa, porque, no meu entender, antes de eu ser o namorado da pessoa, eu sou um amigo, entendeu? E todo namorado tem que ser amigo da pessoa. Ô, Raimundo, gostei da sua colocação. Castro, enfim, adotou essa postura bem interessante. Eu quis trazer outros convidados aqui para o programa para poder fazer um outro ponto, né? O outro lado do homem que não termina de uma forma saudável. Mas, infelizmente, nenhum homem quis vir aqui ao estúdio colocar, enfim... Eles todos falaram de se expor. Eles não viram até como uma forma de uma autoavaliação, de ver, não deu certo, ou a gente não soube terminar, hoje eu vejo que poderia ter terminado de uma outra forma, estando mais distante e já sem tanto envolvimento emocional, né, Cláudio? Antes de passar para vocês, só quero comentar uma coisa em cima do que Raimundo falou. Raimundo disse que, geralmente, ele vê que as mulheres, elas não conseguem terminar e ficar amigas. Eu, assim, no meu ponto de vista, como mulher, o que eu observo é que se a mulher que termina... ou se a relação termina bem, sem fruto de traição, se a mulher está chateada com o homem, existe muito mais uma proposta do lado da mulher de ficar amigo, vamos ficar amigo, do que do homem.
Eu não sei se eu concordo muito com o Raimundo, mas fala aí. Veja só, nesse eu ponto. acho que, assim, em relação à amizade, às vezes você tem que dar um tempo para a pessoa para que possa se estabelecer amizade. Por quê? Porque a pessoa ainda tem um sentimento por você. Às vezes você termina a relação, olha, eu não sinto mais nada por você, vamos terminar e continuar amigo. Né? Para outra pessoa, para o outro lado, deve ser difícil se ela tiver ainda sentimentos pela outra pessoa. Então, às vezes, essa amizade só vai ocorrer mais tarde. Às vezes você tem que dar um tempo, um período, sem ver a mesma pessoa, sumir do mapa, desaparecer, a pessoa iniciar novos relacionamentos, aí sim pode se voltar e pode se pensar numa amizade, se a pessoa quiser essa amizade, né? Mas muitas vezes ele falou ali, né? Todas as mulheres eu quero logo estabelecer amizade, né? Às vezes dê um tempo, espere para que esse sentimento amadureça, para que a pessoa possa aí estabelecer uma relação pura de amizade, sem nenhuma interesse maior por isso. Porque se a mulher gostar de você ainda, Raimundo, vai ficar difícil ela querer manter uma amizade quando ela está com você envolvida com outro sentimento. E aí ela não está sabendo lidar com a questão da perda da sua companhia, com a questão de repente ver você com outra mulher, ou de não contar mais com a sua companhia o tempo inteiro como ela contava. Ô Castro, fala aí pra gente, como foi o seu término com a sua esposa? Assim, enfim, é confortável pra você abrir isso? Não. Como foi que vocês decidiram? Tipo assim, não dá mais certo, que chegaram pra conversar, até para que fosse de uma forma tranquila e saudável e madura. Olha, isso não acontece de um dia para a noite. Isso é um Sim. desgaste que já vem acontecendo. Lógico. Aí a gente vai conversando, isso chegou num ponto que a gente sentou, conversou, a gente já vinha falando com os filhos e tudo, que a melhor maneira que nós encontramos foi o quê? Acho que o melhor caminho para a gente é não deixar que isso se desgaste mais e a separação nossa. Então foi um negócio, a gente conversou muito, e foi de comum acordo. Então, tanto a parte dela como da minha, assim, ninguém sai de uma relação de tanto tempo sorrindo, alegre. Não, foi bom, terminei. Claro que é um sentimento dos dois lados, como o Cláudio falou aí, você sente ainda, depois de um tempo vem a amizade, mas eu acredito, pelo que eu tenho visto de separação, que a minha foi até bem, porque não teve briga, não teve mágoa. Porque eu acho que o ruim quando fica mágoa, né? Você não quer ver, não vou lá. Tem 2 filhos juntos, não é importante. Tem 2 pessoas que vieram ao mundo que são filhos nossos, que não tem nada a ver com isso. Então, eu classifico que foi uma parte interessante. E houve, sim, chegamos a um ponto, vamos separar, vamos. E aí, separamos, e cada um para seu canto, eu saí e tal. Mas hoje nós somos amigos, nos damos muito bem. E eu acho que é importante isso aí, manter a amizade. Meninos e meninas, liguem pra gente. O Cabeça de Homem de hoje está falando sobre o tema o homem e a ex. Meninos, quero saber, como você se relaciona com a sua ex-mulher? Você já ficou com ela alguma vez? Você sente ciúme dela ou ela te tira do sério? Liguem pra gente. E meninas, liguem pra gente também. Quero saber de vocês, como é que vocês veem a relação do seu atual companheiro com a ex dele? Vocês sentem ciúme da ex? Ela incomoda vocês de alguma forma? Quero saber, eles sabem lidar com a ex de forma tranquila ou você acha que eles ficam incomodados se de repente vocês 3 se encontrarem por acaso? Quero saber, liguem pra gente, 3505-5000, 3505-5000, ou enviem sua mensagem pelo estúdio, pelo site metro1.com.br ou pelo Facebook Cabeça de Homem. Marcelo Barbosa, enfim, entrou aqui no Face e mandou uma mensagem, pelo Cico também. Boa tarde, Maiara, e a todos no estúdio. Vocês podem até não querer concordar, porém minha posição sobre o tema de hoje é que, como quase todo mundo diz, se ex-namorado ou namorada, ex-marido ou mulher fosse bom, nenhum dos dois seria ex, seria atual. Em várias relações que vivenciei, eu já deixei, já fui deixado, penei para me reerguer. Mas hoje, com muito esforço, consegui e estou firme que nem uma torre, inteirinho de pé. Confesso que eu já fiz isso pensando que iria funcionar. Até o momento percebi que não iria conseguir o que queria, que era o retorno de quem me excluiu e me desprezou. Porém, há anos mudei de postura, que é me valorizar. Enfim, tomar vergonha na cara, etc. Essa questão que ele botou aqui também de não viver mendigando nenhum tipo de amor. Você pode comentar isso, eu Cláudio, vou por discordar de você, viu, Marcelo? Eu também, em certo ponto, eu discordo. Olha, veja só, você pode estabelecer uma relação de afeto com alguém sem necessariamente ser essa relação homem-mulher, de relação de namoro,
né? Isso é possível, sim. Agora depende do grau de maturidade de parte a parte, né? Se para você é muito difícil a separação, se você fica ainda ligado à pessoa, legal, então se mantenha distante da pessoa. Mas isso não impede de, em algum momento, futuramente, quando você estiver bem já tiver elaborado bem esse passado, já tiver ultrapassado isso, você voltar e ser amigo da ex. Isso não impede, não, né? Eu vou discordar de você aí um pouquinho. Bom, aqui na nossa página no Face, algumas pessoas comentaram. Marcos comentou: eu não acredito em amizade verdadeira neste caso. Pode ter uma relação cordial de velhos conhecidos, mas sempre pisando em ovos. Rita Lima colocou: depende. No que se refere à mulher, quando ela quem acaba é de forma consciente, quando ela decide acabar mesmo, não há recaídas. Kevin Avelino: pode existir tranquilamente, enquanto você não tem um atual. Mas... As pessoas são muito fechadas em relação a isso, né? Quer dizer, ou você se separa mesmo, ou essa coisa de amizade, na verdade, é para ficar meio um subterfúgio para voltar, para ter alguma coisa, né? Não é verdade. Eu acho que as pessoas podem amar de diferentes maneiras, né? Eu me lembro muito de Regina Navarro Lins, eu gosto muito dela, que ela fala dessa questão das possibilidades de amor, né? Então você pode amar alguém sem necessariamente ser um amor de namoro de uma mulher, né? Você ama coisas, pessoas, ideologias, você tem formas de amar. Então eu acho que as pessoas têm que se abrir um pouco mais para essas diversas maneiras de amar, né? Você pode amar o seu amigo, né? Tá. Antes de passar aqui para Castro, eu vou falar com a Edjane de Brotas na linha 2. Olá, Edjane. Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa, obrigada por ligar pra gente. Diga. Eu acho que um relacionamento terminando com amizade é muito bom. Eu tive 2 relacionamentos, o primeiro tem 20 anos, eu me dou super bem com o meu primeiro marido, no caso, entendeu? Tem 20 anos, ele frequenta a minha casa, se tiver festa na minha casa ele vem, se tiver festa na casa dele eu vou, me trato bem com a mulher dele, ele me trata bem também, cara, no meu relacionamento. Meu filho vai, frequenta lá como se nada tivesse acontecido, não só o da parte dele, como o outro do segundo casamento, e vivo bem com os dois. Então eu acho que ficar uma amizade é muito bom. E conversa, se distrai, um fala um do outro, da vida do outro, se está com problema, conversa com o outro. É muito legal, acho ficar uma amizade, muito bom mesmo. Eu pelo menos, 2 relacionamentos que eu tive, não tenho o que dizer. Só tenho que dizer sim, que hoje em dia a gente vai melhor como amigo do que quando era casal. Muito bom. Que bom, às vezes a gente não dá certo com um tipo de relação, mas a gente dá certo num outro tipo de relação. Então tá vendo, nem tudo se perde. Depende de como a gente sabe construir e depende também de como o relacionamento acabou. Se acaba, tipo assim, com muito desrespeito, com muita coisa, com muita desarmonia, etc. Mágoa, né? Aí isso gera mágoa, gera ressentimento e aí fica mais difícil de você, digamos assim, manter a relação até transformar essa relação. Com certeza. Castro, uma coisa que acontece muito. Você já ficou alguma vez com sua ex? Que tem um monte de gente que já ficou com a ex. Não fiquei não. É bem sincero, eu não fiquei assim. E por que eu não fiquei? Porque como a gente chegou à conclusão que não dava mais certo, eu acho assim, se você fica, você cria uma expectativa que pode voltar. E no momento que a gente se separou, o pensamento não era esse, como não é atualmente. Então eu acho assim, que por minha parte, né, eu acho também a dela, quando você faz isso, você cria uma expectativa dos dois lados, ou de um lado só, agora eu vou voltar. E não é isso que eu quero. Então, como eu não quero isso, eu nunca procurei para poder ficar, nada disso. E enfim, amigos e conhecidos seus que já se separaram, não precisa nem ter sido de um casamento, mas também de um namoro ou de um noivado. Você costuma ver essa prática? Isso acontece muito, principalmente do homem, porque o homem se sente assim, com essa posse dele, se separou, mas eu quero a mulher. E quando sabe que está com outro, quer voltar, eu vou sair com você, dá para sair. Então, no homem acontece mais do que isso. Você acha, no Cláudio fundo, sabe bem disso, né, que ele Cláudio? quer voltar ou você acha que ele usa isso só para prender a mulher? Pode ser para voltar, pode ser para aprender ou pode ser por uma questão meramente sexual, né, de desejo, que ainda acontece dos dois. O que é importante nesse voltar para ficar com a ex, digamos, é que tudo esteja muito claro, né? Não deixe muito bem falou ele, que fique uma coisa assim meio nebulosa, aí a outra pessoa começa a criar expectativa, será que vai voltar? E depois fica magoada. Não, né? Eu acho que tem que ser bem claro o que eles querem, né? É algo puramente sexual, é algo
algo tentando, na verdade, prender a pessoa? É uma possibilidade de volta, né? Isso tem que ficar claro. Uma coisa assim que eu vejo muito é também assim, como a questão do sexo ela é muito forte e muito latente no homem, ele também de vez em quando manter a ex ali de stand-by é interessante para ele sempre ter alguém com quando ele tiver naquela vontade louca e não tiver a fim de contratar uma garota de programa, ele ir para alguém que ele já conhece, que já sabe como é, enfim, e suprir aquela demanda ou aquela necessidade sexual momentânea dele. Perfeito, exato. Tá, vamos ouvir Djalma Paiva na linha 3. Olá, Djalma. Olá, Mário, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. E você, como é que estão as coisas? Tudo maravilhosamente bem. Fala aí pra mim, como é que você se relaciona com a sua ex? Se ela te tira do sério, se você já ficou com ela, enfim, se rola ciúme ainda? Não rola, assim, nós não estamos falando assim, muito, até por uma questão como... Eu me esqueci o nome do doutor que tá aí que falou, porque para ela foi melhor. Doutor, né? A gente tá com Cláudio Ceal, que é psicólogo, e Castro, Antônio Castro, aqui do Cadê o Síndico? Acho que foi Cláudio Ceal que falou que às vezes é bom realmente dar um tempo, ficar distante, porque às vezes uma das partes fica naquela ainda de sentir alguma coisa, então é melhor se afastar completamente até assim a pessoa se curar, né, do lance do término. Mas eu acho que o ideal é que todas as relações, quando elas se terminem, se mantenham uma amizade. E, assim, uma das coisas que eu percebo em algumas coisas ouvintes falam aí é que, eu fui abandonado, eu fui largado, que eu acho que a gente precisa mudar esse conceito. É o que eu acho que um dos motivos pelo Cabeça de Homem estar aí no ar, pra gente, eu sempre toco nesse aspecto, é um amadurecimento emocional, para a gente entender quando o outro não quer mais, a gente tem que aceitar e ponto, acabou, entendeu? Mais que a gente sinta alguma coisa, ainda tente e tal, mas quando você não, e ninguém abandona. Quem abandona é pai e mãe, né? Adorei essa colocação. Muito Uau, bom. ele falando da questão, acho que realmente o que falta muito ainda na gente, na sociedade, é a questão do amadurecimento emocional. A gente não tem uma educação para emoção, não tem uma educação para a vida, para lidar com nossas questões existenciais e emocionais. E por isso a gente não sabe lidar com muitas coisas. Toda sexta-feira eu gravo um comentário, né, para exibir no programa de Mário, e quando não vai de manhã ao ar, na sexta-feira, vai de tarde. E eu comentei muito sobre essa questão. O ser humano, ele não escolhe de quem ele gostar, nem de quem não gostar. A gente não tem um botão de liga e desliga para dizer agora eu estou apaixonado, agora eu não estou apaixonado. Pô, eu quero gostar de você, que é uma pessoa que eu acho que é boa para mim, eu não quero gostar de você. E mesmo todo mundo sabendo disso, as pessoas ainda se magoam com os outros quando uma das partes deixa de sentir o amor ou gostar que tinha antes. Aí acusa a pessoa, você não gosta mais de mim, você me largou e me abandonou. E isso acontece dos dois lados. Então, na verdade, as pessoas têm que compreender e aceitar que a gente não escolhe isso, não é a gente que decide, gente. Acontece por uma série de coisas. E se aconteceu com outro, podia ser com a gente. Então, a gente tem que entender e trabalhar essa questão emocional dentro da gente. Quer comentar alguma coisa, Cláudio? Eu queria comentar uma coisa também, assim, que eu pensei quando você estava falando, é que a questão da dependência emocional do casal, né? Então, é interessante que o casal estabeleça uma relação madura, né, entre eles. E quanto mais dependente emocionalmente for um do outro, mais difícil vai ser essa separação. Se você estabelece uma relação de independência, olha, eu independo de você para ser feliz, mas eu escolho ser feliz com você. É diferente de dizer assim, ó, eu só sou feliz com você, né? Então, se você estabeleceu feliz com o outro, você está estabelecendo uma relação de dependência. Logicamente que essa separação vai ser difícil, você vai se sentir abandonado, vai ser complicada essa separação, essa relação com a ex. É aquela coisa, quando a gente está bem consigo, a gente vai estar bem com qualquer pessoa, né? Rai entrou aqui com a gente, mandou uma mensagem. Boa tarde, eu sou amiga do meu ex-marido. Conheço mulher e filha dele hoje e convivemos numa boa. Nada é por acaso e tudo pode ser reconstruído. Tudo passa. Beijos. Realmente o tempo é ótimo. Eu tinha uma vizinha de um prédio que eu morei um tempo atrás e um belo dia a gente se encontrou. Ela, Maiara, nunca mais te vi. Cadê você? Se mudou? Eu falei, me mudei. Eu me separei, já tinha um tempo. E o apartamento era muito grande. Então eu ficava sozinha naquele apartamento enorme e me mudei para uma coisa mais de acordo com minha necessidade e realidade atual. Aí eu não estava afim mais de ficar num espaço grande ou sozinha. Aí ela fez assim, aí tá tudo bem? Eu fiz, tá tudo ótimo. Meu ex-marido é super meu amigo, a gente se dá super bem. Aí ela olhou pra minha cara, ela, você sabia que comigo também? Vou te contar uma coisa. Ela falou assim, meu ex-marido hoje mora fora e todo final de ano ele vem pra cá com a ex-mulher e eu que recebo ele, eles ficam hospedados na minha casa por uns 10, 15 dias e a relação é ótima. Eu falei, pô, Carol, que legal, se todo mundo conseguisse fazer assim, a vida seria muito melhor. Ô, Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falando sobre essa questão da possessividade do homem com relação à mulher.
Mesmo você chegando à conclusão de que estava na hora de terminar, que não dava mais certo, etc. Logo depois que acabou, que eu sei que já tem muito tempo, tinha essa questão um pouco do ciúme? Olha, o ciúme sempre existe, né? Agora, eu sempre fui contra do ciúme doentio, possessivo. Agora, quem convive com alguém, quem vive com alguém, tem ciúme de um lado e do outro. Agora, uns mais, outros menos. Eu, como todo homem também, sou ciumento, mas não a ponto de ficar imaginando coisa, onde é que você tá, por onde é que você foi, onde é que você... Não. Agora, o ciúme é normal, acho que todo homem sente, toda mulher, uns mais do que outros e outros mais complicados, aquele ciúme doente, né? Que eu acho que não é bom, que só prejudica. Bom, Marcelo Barbosa colocou aqui. Hoje eu tenho raiva... deixa eu ver aqui... Bom, hoje eu tenho raiva por conta da cidadã que pediu para ir embora. E graças a Deus eu não sinto ciúme de ex-mulher e nunca senti. Não vivo mais a vida de eu me relacionar como se fosse minha, para tentar dar... Pois tentei e deu um bode e deu errado. Como diria Carol Portalupe, ex-bom é boa, é vivo. Pra gente ver a decadência, eu não entendi. Marcelo, não precisa ficar assim não, a gente tem que cuidar das nossas dores emocionais. Até porque várias pessoas passam pela mesma situação, mas cada uma delas lida com aquela questão de uma forma. O que significa que ela não bate em todo mundo do mesmo jeito, que vai da forma como cada um elabora e digamos assim, também do histórico emocional que já teve em casa e de tanto do que já passou ao longo da vida, né, Cláudio? A pessoa tem um histórico de carência muito grande, um histórico de dependência, né? E essa separação como ele fala ali, da bode, né? Da bode. Então, é interessante que você se desenvolva emocionalmente e que se torne uma pessoa independente a ponto de conviver com a outra bem, né? Sem essa carência toda. No filme E Aí Comeu, que eu gosto muito, eu acho que aquele filme é um filme nacional, em que tem 3 artistas, que é o Marcos Palmeira, o Bruno Mazeu e aquele Orciolo. E botam 3 amigos sempre conversando no bar, cada um com a situação. Um é um solteiro convicto que só se relaciona com garotas de programa porque tem medo de se relacionar verdadeiramente, nunca conheceu o amor. O outro é recém-separado e gosta da mulher. E o outro tá numa relação que esfriou e ele começa a achar que a mulher tá traindo ele, mas era tudo fantasia da cabeça dele. Mas tem uma fala de Bruno Mazeu que ele fala assim, FODA, que eu não vou dizer agora nesse horário, é imaginar que deve ter outro homem tendo sexo com a minha mulher, mas ele não falou nesses termos. E olha que ele já estava separado dela. Mas tem um assunto interessante. Veja bem, na maioria dos homens, isso mais com os homens que eu conheço, amigos meus, que você se acostuma e se acomoda no casamento. Você não gosta mais, mas está acomodado, tudo na mão, tudo. E ele não quer perder isso, então ele quer ficar com as duas coisas, quer ficar em casa com a mulher que ele tem, que ele não gosta mais, mas que tem tudo certinho ali, tudo na hora que ele quer, e quer estar na rua com outra, né? Então isso é importante. Aí o cara fica chateado porque separou, mas porque ele perdeu essa mordomia, né? E ele nunca mais disse. Bom, a gente já falou aqui esse ano sobre o tema amante. Em muitas relações, o que mantém um casamento ou é a amante ou o amante. Porque as pessoas, por algum motivo, não têm coragem de se separar ou não querem, digamos assim, correr o risco da solidão, que eu acho que é um dos piores medos do ser humano, ou não querem dividir a questão a questão financeira mesmo dos bens, porque pode cair o padrão, ou de repente acha que não vale a pena entrar numa outra situação, porque acha que vai ser uma repetência da atual, um repeteco, e aí termina mantendo essa situação. Quer comentar antes da gente ir para os intervalos? Vai lá. Tem 2 coisas aí. Primeira coisa é que tem aquela coisa do poliamor, né? Hoje em dia tem se falado muito, saiu até numa reportagem do Jornal à Tarde sobre isso. Poliamor. Tem uma professora universitária, eu me esqueci o nome dela agora, que fez uma pesquisa só sobre poliamor. Quer dizer, pensando e repensando os modelos de relações onde você pode amar mais de uma pessoa. Sim. Né? Será que você tem que ficar preso àquela relação unicamente, ou você pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Eu sei que o que eu estou falando aqui vai chocar muita gente, né? Poliamor, que esculhambação é essa, Cláudio? Você quer dizer o que com isso? Eu concordo com você. As possibilidades, né? Ampliar essas possibilidades. Outra coisa na relação de marido e mulher de muitos anos, você tem que também pensar que essa relação evolui, os sentimentos evoluem e às vezes a pessoa fica viciada em paixão. E se transformam também, não só evoluem, mas se transformam. Aí tem que estar viciado em paixão. Eu tenho que sentir aquela paixão inicial, aquele tesão, né? Aquele desejo de só de tocar sai faísca, né? Isso não é possível, né? Então as pessoas têm que refletir sobre esse vício da paixão. Se é um vício mesmo, então você tem que ficar o tempo todo pulando de galho em galho. Ter uma relação até aquele nível que aquele sentimento de paixão acaba,
apaga, e aí você tem que começar uma nova relação e ficar o tempo todo iniciando novas relações. O difícil é você encontrar quem concorda com o poliamor, os dois, que aí o cara aceita. Exige uma evolução de tem que ser parte os dois, tem que ser os dois. Olha, mas já temos isso. Foi o único assunto daqui do Cabeça de Homem que eu fiz 2 programas. Eu fiz agora em fevereiro, e quem quiser ouvir mais sobre o poliamor, saber mais sobre o poliamor, vasto. entra na nossa página do Cabeça de Homem, no Facebook, que tem lá todas as gravações, os áudios e os vídeos dos programas. E agora a gente vai para os intervalos comerciais, 2 minutinhos, voltamos já. Fique com a gente. Cabeça de Homem, o homem e a ex. Olá, pessoal, estamos de volta com o Cabeça de Homem Além do Óbvio, e o nosso tema de hoje é o homem e a ex. E os meus convidados são Cláudio Ceal, que é psicólogo, terapeuta, e Antônio Castro, que é meu colega aqui do programa Cadê o Síndico, que acontece todo sábado de 1 às 3 da tarde. Bom, a gente já estava discutindo sobre esse tema um pouco antes do intervalo. Quero convidar os ouvintes e as ouvintes a ligarem pra gente e dizerem como você se relaciona com a ex, o seu companheiro, e como você, mulher, vê a relação dele com a ex. Você acha que ainda rola ciúme? Você acredita em amizade sincera e verdadeira dele com a ex? Você acha que ele fica incomodado quando ele encontra com a ex e tá com você do lado, que balança, que ele solta a sua mão, que ele fica mexido, que olha para um lado, para o outro, começa a ficar preocupado? Como lidar com essas questões? Liguem pra gente, 3505-5000. Quero ouvir, 3505-5000. Liguem pra gente e troquem experiências, vamos ouvi-los. Vocês podem também mandar sua mensagem pra gente pelo portal metro1.com.br, que a mensagem chega aqui no estúdio, e podem também entrar na página do Facebook Cabeça de Homem e falarem com a gente. Alberto Pires, que sempre participa, eu perguntei aqui, Alberto, lancei nas redes sociais, né, as provocações ao longo da semana, e perguntei, você já ficou com a ex? Ele sim, várias vezes, mas ninguém pode saber disso. Mas ele colocou no Face, então não é segredo, que todo mundo leu. Abriu tudo. Cláudio, fala aí com a gente. Mas a gente também não sabe em que momento, né? Porque às vezes a pessoa já namorou tanto, já se relacionou tanto na vida, e vai ter ficado quando ex, isso. Né, também, né? Mas em algum momento já aconteceu na vida dele. E não disse quando. E já aconteceu na vida de muitos homens, viu? Com certeza. Ô, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Em consultório, qual é a questão que as mulheres ou os homens mais reclamam com relação à ex dele? A dificuldade de estabelecer os papéis, né? Então, quando você se separa, você tem novos papéis, né? Ela se torna uma ex. E, às vezes, a pessoa, após separar, ela continua o papel de companheiro, de marido, permanece, né? Então, quando você muda o status, você tem que mudar os papéis. E esses papéis têm que ser muito bem estabelecidos. Aí, a mulher fica incomodada porque o marido continua meio que marido da outra, né? Em termos de cuidado, preocupação, um contato que não é adequado na cabeça dela, obviamente, né? Que essa questão de adequado ou não é uma questão do casal, né? Mas tem que restabelecer os papéis quando se separa, né? Para ficar bem claro isso. Ok. Djalma, apesar de já ter participado aqui, botou Mai. Amadurecimento emocional e certeza de que a boa companhia para si próprio já ajuda a vencer as sensações e o abandono, e os amigos também, que continuam dando um suporte emocional e ajudam a gente nessa questão que a gente precisa. Ô Castro, no caso assim, desse término, o que é que muda com relação aos filhos? Olha, no meu caso, não mudou nada. Inclusive porque continua a mesma coisa. Os filhos, inclusive, estão sempre perto da gente. O mais velho também trabalha comigo. O caçula também faz parte, mas ainda não está comigo. Mas eu acho que não houve, para mim, no meu caso, mudança nenhuma. Continua a mesma coisa, o mesmo carinho, o mesmo amor, os filhos, entendeu? Para mim não mudou nada. Continua igual. O que muda, na verdade, na relação, vamos supor, houve a separação. A forma de lidar com os filhos, ou da forma do cuidado, de dividir funções, etc. Com você e sua mulher, houve alguma mudança ou não? Isso aconteceu muito tranquilamente? Não, como foi no início? Tranquilo, porque no caso eu saí e os meninos estavam solteiros, ficaram, né? Então, a gente sempre estava conversando, trocando ideia, mas os dois ficaram em casa com ela e eu saí. Aí depois o caçula casou, já mais uns 5 anos depois, mas continua, o mais velho também está com ela ainda, continuou com ela, mas não mudou muito não, entendeu? Acho que a gente está sempre conversando, acho que o importante é existir o diálogo, e isso existe. Conversar, perguntar, a gente tem uma coisa para poder decidir que envolve os 2 ou os 4, a gente conversa junto, então acho que quando há esse diálogo, eu acho que tudo acontece normalmente.
Que legal, né, Cláudio? A questão do que você falou da definição de papéis. Pelo visto, Castro, ele soube fazer isso de forma bem tranquila com a esposa dele, ou seja, e também com os filhos, porque os filhos também são parte da relação do casal. Exato. Ou seja, você envolver. Lógico que a decisão entre se manter junto ou não é do casal. E outra coisa importante, Maria, Diga. quando aconteceu a separação, que a gente conversou com os filhos, eles acharam os dois que era importante para nós dois separar. Isso é importante Poxa, no que casamento. legal. Existe já muitos estudos mostrando que os filhos se beneficiam mais quando há uma separação do que quando continua junto, quando a relação já está desgastada, né? Muitas vezes o casal, não vamos separar não, mesmo com a relação desgastada, por causa dos filhos, né, tal. É pior. Né? Os filhos, eles são mais bem preservados emocionalmente quando o casal decide, o mais rápido possível, se separar, quando, claro, não há mais possibilidade de continuar, porque é muito melhor do que ficar em conflito constantemente, né? Mas eu também acho que às vezes não é nem um medo dos pais de achar que é melhor para os filhos. Acho que isso é em parte, mas eu acho que isso é como se fosse uma maquiagem para disfarçar um pouco o medo deles próprios, de como é que eu vou enfrentar essa situação, eu sozinha ou eu sozinho, ou sei lá, eu vou ter suporte emocional, é melhor ficar aqui na questão do ponto do conforto, né, que eu já sei como é que isso acontece, já sei os prós e os contras. Fica na inércia, né? Então você já está ali e segue. Outra coisa importante que a gente sempre buscou no caso da gente, é você evitar ao máximo não brigar na frente dos filhos, que é difícil. Na hora que vem, acontece, quando o desgaste já está violento, então a gente sempre procurou isso, entendeu? Vamos discutir sempre nós dois sozinhos, evitar o filho participar de discussão nossa. É difícil, mas a gente sempre acontecia um caso ou outro, mas sempre procurou isso para não desgastar a relação mais ainda com os filhos juntos. Mas eu achei interessante, Castro, os próprios filhos, né, apoiarem essa separação, né? É muito legal, muito legal. Eu tive aqui um participante que no Insta, que ele colocou assim, que eu perguntei, né? Se há comparação, na verdade, intimamente você compara a ex com a atual, ele botou, a comparação é inevitável, mas isso se junta aos outros itens. E se for legal, a ex continua sendo apenas ex. Castro, tem comparação? Olha, no meu caso, é diferente. Eu, quando me separei, não tive um novo relacionamento sério. A gente namora e tal, mas nada assim. Então, pra mim, é difícil analisar hoje, porque eu não tive hoje a segunda mulher, não me casei de novo. Então, eu preferi, como não aconteceu nada assim excepcional, continuo solteiro, né? Então, não posso dizer nem dessa opinião assim. Como é que Meninas, tá todo mundo falando que tá faltando homem na praça, e homem legal, todo metrosexual, todo cuidado, olha lá, viu? Todo bem cuidado, o Castro tá disponível. Vamos ouvir Paulo de Cajazeiras na linha 3. Olá, Paulo. Ô, dona Maiara, boa tarde. Não precisa me chamar de dona não, meu filho. Tira o dona, que eu mal sou dona de mim, quem dirá dos outros. Dona Maiara, bom. Ô, minha amada, veja só, na verdade, eu não queria falar sobre esse assunto, porque eu tô passando por uma situação e eu queria fazer um pedido, se for possível, entendeu? Minha amiga, eu sou deficiente visual, entendeu? E já tenho 3 anos que eu me inscrevi no programa Minha Casa Minha Vida, e até hoje eu não fui contemplado, eu vivo de aluguel, eu tenho 3 filhos, está uma situação muito difícil. Faça o seguinte, eu vou assim, o meu programa, ele é independente aqui na metrópole, ele só trata desse assunto. Ligue pra cá durante a semana, tá? E relate a sua questão, procure ou Luana Montargil, ou num dos programas de Mário, ou de Dina Rachid, você liga, ou de Rita, porque aí o pessoal anota o seu pedido e passa adiante. Porque como os programas do final de semana, eles são independentes, ou seja, eles não têm uma ligação direta na rádio, a rádio fica fechada, a gente não tem como ajudar, porque a gente não tem contato com os órgãos. É o pessoal que é funcionário da rádio que mantém essa estrutura aqui durante a semana. Um abraço. Bom, vamos voltar. Cláudio, você acha que o homem, que ele ainda se sente responsável pela ex, você acha que isso acontece por quê? Ainda mais se for uma relação que não tiver filhos. Aí eu vou voltar de novo ao que eu tinha comentado, né? Quando você estabelece uma relação de dependência emocional, aí o homem se sente, sim, não consegue mudar o seu papel em relação à ex. Tá? Então ele acha que ainda deve a ela esse cuidado, seu protetor, provedor. Então, se ele não estabelece uma relação de independência com ela, a separação fica complicada, fica truncada, né? E como fazer para, digamos assim, vencer essa questão? Tem que se rediscutir os papéis.
Olha, a gente separou, mas a gente nunca parou para discutir os papéis. Agora são novos papéis, né? Então vamos restabelecer isso agora, né? Vamos restabelecer como é que agora a gente vai se relacionar, porque muitas vezes o casal se separa, mas nunca para falar sobre isso. Até para não querer mexer, não botar mais linha na fogueira, né? Aí vamos deixar para lá, vamos deixando e a coisa vai acumulando e vai piorando. Né? Eu queria só fazer um outro comentário sobre a questão da comparação. Né? As comparações entre a ex e a atual podem existir. Essas comparações, elas existem porque são duas pessoas diferentes. Mas não necessariamente, quando se compara, quer dizer que uma é melhor que a outra. É isso mesmo. A anterior, ela vai ter qualidades que a atual não tem. Contudo, a atual vai ter qualidades que a anterior não tem. Né? Então, se por acaso os homens que estão ouvindo, né, as mulheres forem questionar isso, e como era com a ex? E aí? E você? Porque às vezes as mulheres até questionam em relação à ex, né? Como era antes, tal. Que é melhor? Para tentar se comparar a elas, né? A melhor resposta, olha, não tem comparação. Ela tinha, sim, qualidades que você não tem, contudo, você tem qualidades que ela não tinha. E assim e toda relação humana é assim, ninguém é 100% igual a outra, e agora o que você tem hoje me atrai e é o que eu desejo. Eu acho que é uma tendência natural do ser humano fazer comparações. Só que às vezes o que a gente não se toca é o seguinte, as pessoas são completamente diferentes, não há ninguém igual. Tem igual. Então, por mais que a gente faça comparação, essas comparações elas não vão representar a realidade, porque você está comparando alhos com bugalhos. Dica Lemos e Marlen Conrad colocaram aqui: você acredita em amizade com a ex? As duas colocaram que sim. Muitos homens dizem que não, mas eu já estou com o meu colunista Maurício Magalhães na linha. Boa tarde, MM. Ai, boa tarde. Amanhecemos aqui com 10 graus, agora está uns 13, frícia. Uau. E aí, tá chovendo hoje, não? Não, na verdade o tempo amanheceu com sol e agora tá naquela coisa, entre meio nublado e meio sol. A gente não sabe o que é que vai dar pro fim do dia. Ai, vambora. Espera, quem é a nossa bancada de hoje? Cláudio Ceal, psicólogo, e Antônio Castro, meu companheiro de bancada, que tem um programa aqui, Cadê o Síndico? Pronto, salve, companheiros. Vamos à nossa coluna. Bom, enfim, a cada coluna eu tenho sido sempre quase em cima do muro, um PSDB. Sempre tem os dois lados, sempre achando que tudo tem dois olhares ou mais olhares. Mas na de hoje não. Hoje eu vou travar a minha coluna em um único olhar. Eu acho que a nossa geração, aliás, uma talvez antes da minha, teve a possibilidade da ruptura de que casamento é uma coisa ad eterno. Os padrões mudaram completamente das escolhas. Então, o homem e a ex me leva a crer que necessariamente quem opta por um tipo de vida nos princípios modernos e aberto ao mundo tem no mínimo que ter uma relação civilizada e no máximo sim poder ser amigo, e ainda mais quem compartilha filhos. Julgo absolutamente impensável essas guerras que se formam de relações passadas caminhando para o futuro. Acho um horror. Eu acho assim, como você escolher uma mulher para ficar tanto tempo na vida e por qualquer que seja o motivo, ou de traição, ou de inaptidão, ou de qualquer que seja, isso vira um monstro na relação. Então, assim, eu não consigo entender. Óbvio que tem os desvios de pessoas que já nascem com caráter duvidoso, mas não estou falando disso. Eu falo na essência das relações. Eu acho que o homem e a ex, sim, é um ato de seguir a vida em parâmetros civilizados e conquistar amizades, ainda mais se tiver filho, porque sempre será a mãe dos seus filhos. Não consigo entender o contrário e acho que é uma evolução de quem se dispõe a ter uma vida muito mais leve e muito mais feliz. Oh, MM, obrigada. Porque olha, o que eu vejo aí de relações, sobretudo quando elas estão terminando e que meio de forma desarmônica, da mulher jogar os filhos contra o pai e vice-versa, isso é horrível para a cabeça das crianças e deles, que terminam usando o filho como instrumento de manobra. Se chama alienação parental. Loucura! E eu fico assim pensando, né? O pior de tudo são os efeitos que essas crianças carregam para sempre, né? Porque é aí que começa, talvez, numa fase de você, adolescência, na fase adulta, são aquelas gavetinhas que ficam entupidas na vida que você não consegue abri-las e desopilá-las. E eu acho que, talvez, no fundo, grande parte da relação pai e mãe são responsáveis pelas loucuras das crianças no futuro. Inclusive, vale só o exercício, ok, seja egoísta o suficiente para você pensar em você, mas, pelo amor de Deus, nunca envolva as crianças
nesse tipo de briga. É horrível. Eu tenho, enfim, presenciado algumas situações. Amor, obrigada. Até Beijo semana a todos. que vem. Até domingo. Viva a Bahia. Tô amando fazer domingo meio-dia. Até semana que vem. Beijo grande. Poxa, como lidar com isso, Cláudio? Eu tenho presenciado algumas pessoas que se separam. Gente, colocam as crianças no meio. E fica, sobretudo, quer ver uma outra coisa? Usam as crianças, mas os dois usam. A mulher usa como instrumento de manipulação com o marido e o marido usa, quando ele tem um poder financeiro, como manipulação de tirania e exercício do poder. Se você não fizer isso, então eu não vou te dar isso da pensão, ou eu vou brecar isso aqui na questão da divisão de bens. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Gente, eu acho que a pior coisa na hora que a gente está tendo uma separação é a questão da dor. Tá? Tem dor para os dois lados. Até para quem tomou a iniciativa de terminar, tem a questão da dor, porque é um luto, é um rompimento de uma relação que já estava estabelecida, que já se tinha um costume e um funcionamento, aquela questão do comodismo, da zona do conforto. E que mesmo a pessoa saindo, lógico, se ela já tiver com uma outra companheira atrelada ou companheiro, vai ser mais fácil de lidar, mas mesmo assim ainda vai haver a dor da perda. Então, nesse momento, o que fala mais alto, que faz com que as pessoas fiquem usando um e outro, é a questão da dor. E quanto mais dói, quanto mais aquilo te machuca e menos harmonia você tem, mais difícil você lidar com aquilo. E a partir da sua dor, de você gritar, eu tô sofrendo, aí você começa a se chatear com o outro e querer que o outro ou passe por aquilo, ou entenda aquilo que você está sentindo, e aí termina, eu acho que usando um pouco essa manobra. Aí eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, né? Por favor. Eu acho que é importante, num caso de separação, ter o apoio de um profissional, né? De um psicólogo que possa favorecer ou facilitar essa separação. Acho eu que muitos casais não conseguem se separar sozinhos, sabe? Às vezes Concordo com você. Eles têm que ser preparados para se separar. Né? E eu acho que aí um bom profissional, um bom psicoterapeuta de família ou de casal pode ajudar no sentido de evitar a alienação parental e evitar, né, o uso das crianças nessa relação de conflito aí, né? Então, caso vocês estejam sentindo isso, procure um profissional para que ele possa fazer um trabalho de psicoterapia de separação. Às vezes a pessoa pensa que o psicoterapeuta de casal é para apenas conservar, preservar ou salvar o casamento. Muitas vezes o terapeuta é para ajudar a se separar. Sim, na verdade o terapeuta ele não vai ajudar só na questão dos filhos, mas na questão do suporte emocional para si próprio, para si e para o outro, para o casal, para conseguir fazer isso dentro do possível, da forma mais harmônica que se conseguir. Eu quero falar com Lúcia Maria agora do Costa Azul, na linha 2. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, amor. Tudo bem? Tudo jóia. Melhor agora, com essa energia boa? Melhor agora com essa energia excelente de vocês, um altíssimo nível. Meu amor, eu não sou separada, não, mas a forma que vocês abordam as questões é muito madura. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua maturidade na abordagem. Excelente. Tenho muitos amigos separados, irmã, mas nunca foi colocado numa mídia essa questão da forma madura pela qual você está colocando. E tem um convite a lhe fazer, se for possível. Diga. Você dá palestra, participaria de uma palestra, de uma conversa, de um encontro? Sim. Oh, coisa boa! Entre no Facebook, Cabeça de Homem, mande uma mensagem lá pra mim, que aí a gente troca contatos e conversa. Minha filha, saúde, paz, harmonia, tudo de bom pra você. Pra gente, boa, pra gente. Obrigada. Que bom, se é a primeira vez que você nos ouve, divulgue, por favor. E todo domingo, meio-dia, a gente está aqui. A nossa proposta é a gente falar sobre educação emocional para as relações e para a vida e ajudar as pessoas no que é difícil para a gente, que são as nossas questões emocionais e existenciais que a gente não sabe lidar e que vão ajudar nas nossas relações. Mayara, inclusive, eu concordo com o Cláudio. Está acabando o programa já, mas a marca que deixa na criança um problema desse fica por 10, 20, 30 anos. Eu tenho um caso de amigo meu de 50 anos que ele lembra da agressão do pai na mãe. Então isso marca. Então é importante procurar um profissional para poder ajudar nisso aí. Isso não só marca como influencia, porque de repente a criança pode pegar aquele exemplo negativo e levar para a vida dela, porque é o exemplo que ela teve em casa. Ela aprende que é assim que se faz, né? Exato, seu modelo futuro de relação. Pois é. Estamos chegando ao final do nosso Cabeça de Homem de hoje. Eu quero agradecer aos meus convidados. Castro, tem alguma mensagem final para dar?
Não, eu quero o seguinte, sugerir para os casais que estão hoje bem, que continuem. Aqueles que estão brigando, que vão separar, que procurem fazer uma coisa harmoniosa, sem briga, sem mágoa. É a minha sugestão. E que se não conseguir sozinho, procure ajuda profissional. Procure um profissional. Mais uma vez agradeço. Aí só vou falar uma coisinha rápida, Diga. certo? Meus pêsames à família de Albergaria, né? Sim. Albergaria, ele foi meu professor mesmo. na graduação de antropologia. Eu conhecia ele pessoalmente e sempre acompanhava ele nas rádios. Então é com grande pesar que eu sinto, né, a morte dele e também pêsames para toda a família, tá certo? É uma grande perda para todos nós. Ele, com a inteligência e reverência dele aqui na metrópole, nossa! Parabéns, banhava a gente, na verdade, com conhecimento, com cultura, enfim, e com risos. É verdade. Eu espero que o céu esteja sorrindo hoje. Uma grande perda para a intelectualidade, Hoje, né? ontem, Mas foi tudo bom. com Tá certo, certeza. gente. Mais uma vez agradeço também. Eu vi tudo de bom para vocês e reflitam sobre os relacionamentos. Meu povo, obrigada. Estaremos aqui no próximo domingo, meio-dia, novo dia, horário do Cabeça de Homem, além do óbvio. Divulguem, por favor, e entrem na nossa página do Facebook, Cabeça de Homem, curtam se vocês gostam do nosso programa e deixem lá o seu comentário, dica ou sugestão. Beijos, fui!